De número 1, o professor Locian Barbosa Bacelar Miranda. O professor Locian vai fazer a primeira pergunta e ele terá 2 minutos para fazer a pergunta e indicando o candidato que irá responder. Tá bom, professor Locian? Tempo. A pergunta vai para o professor Paulo Henrique. A pergunta é a seguinte: Vossa Senhoria concorda em apoiar algum candidato defensor de propostas democráticas que vá para o segundo turno? E congela ali, e eu vou fazer o comentário que eu estava fazendo antes para o mesmo tempo. Bem, descontração é história. Em 1718, José de Abreu Bacelar casa-se com Príncipe da Costa, no Rio, ela judia. Imediatamente a Inquisição dá em cima. Ele, amigo do rei de Portugal, cavaleiro da Ordem de Cristo, da antiga Ordem dos Templários, pessoa muito importante, fundador do rei de Portugal, a família dele. A pobre coitada é mandada para Lisboa para, obviamente, morrer, apanhar todo dia e viver com o garfo do condenado, né? E ele, em 1717, veio cumprir degredo no Piauí. Ele foi o primeiro, aqui em Paranaguá, ele morava aqui na Fazenda das Cajazeiras, ele foi o primeiro que em documentos oficiais colocou este nome, que é o Piauí. Ele foi o primeiro capitão-mor, o primeiro governante aqui da cidade de vocês. E ele é irmão de alguém que foi o meu ancestral. E é um prazer muito grande estar aqui. E amanhã eu vou para Paranaguá. Os tempos votados. O professor Paulo Henrique tem 2 minutos para a resposta. Tempo. Meu caro candidato, eu quero dizer de forma contundente, o nosso projeto é de irmos para o segundo turno, que está por primeiro, sem arrogância, mas trabalhamos para isso. Agora, a despeito do que nós colocamos aqui, algumas falas, eu acho que deve estar havendo um equívoco nas interpretações do processo de expansão. Eu entendo que o filho do pobre, a zona rural, precisa e deve ter um ensino de qualidade que os institutos oferecem. Se hoje nós temos dificuldade, essa dificuldade não se deve à implantação, mas uma gestão que vem ocorrendo na instituição. Porque, inicialmente, todos os campi que são autorizados ao funcionamento, ele tem um quadro inicial de 30 professores e 20 técnicos administrativos na sua origem, no início. Hoje, a maioria dos campi não tem. Por quê? Porque há uma política de centralização, de remoções por critérios eleitoreiros e politiqueiros para beneficiar determinados candidatos em detrimento do funcionamento da instituição. Não é o processo de expansão que está equivocado, é a gestão da instituição que está equivocada. Por quê? Porque não prioriza as ações, a permanência e a fixação. Há orçamento, o que não há é aplicação de forma que contemple as atividades fins, assegurando os laboratórios, assegurando que haja funcionamento, certo? Então defendemos que a expansão ela não tem esse vício inicial. O que está havendo, reafirmo, é a má gestão do Instituto. E é por isso que nós estamos aqui, para discutir e apresentarmos propostas que barrem essa sangria, que o Campus Corrente seja uma excelência nessa região. O professor Locian tem 1 minuto para a réplica. Tempo. Alguns colegas diziam: Locian, segundo turno, vai ter conchavo. Eu disse: não, nós somos professores, nós sempre fomos a luz do mundo.
Nós não vamos fazer como os políticos, nós somos coisas bem maiores. O segundo turno ele serve para construir a democracia. Eu fiz a pergunta porque eu vou ser bastante claro o que é que eu quero fazer aqui. Eu quero sair daqui com o circuito fechado. Vai se arrebentar o candidato que for para o segundo turno sem proposta democrática. E eu vou colocar aqui a matemática em funcionamento. Eu volto a perguntar ao colega Paulo Henrique. Não tem tergiversação. Responda a pergunta que foi feita. O candidato Paulo Henrique tem 1 minuto para réplica. Tempo. Bom, acho que o colega não ouviu minha resposta. Eu disse que eu estarei no segundo turno, estou trabalhando para isso. Portanto, não vou apoiar. Inclusive, peço ao nobre colega, candidato, que nos apoie, porque temos proposta, temos experiência, temos vivência e temos vontade de fazer dessa instituição uma instituição que realmente cumpra a sua função, que é a promoção de uma educação de excelência que está lá na sua missão. Portanto, taxativamente, estamos trabalhando para chegarmos ao segundo turno. Então, não teria cabimento um apoio a não ser ao meu. E volto a reafirmar. Peço ao colega que volte. Mas, continuando a raciocínio que nós estávamos falando, volto a afirmar. Precisamos fazer uma gestão democrática no campus, ouvindo os segmentos. A nossa proposta é de eleições em todos os campos em funcionamento. Eleições para a direção geral, eleições para departamento de ensino, eleições para coordenações de curso. O professor Laucian vai fazer sua segunda e última pergunta e vai indicar quem vai responder, e ele terá 2 minutos para fazer o seu questionamento e indicar o candidato que irá responder. Tempo. Professor Paulo Henrique, não existe espaço para o senhor dizer eu vou para o segundo turno. Existe espaço sim para o senhor dizer eu vou apoiar o candidato democrata que for para o segundo turno. Se for eu apoio eu mesmo. Eu quero que o senhor diga sim, eu quero que o senhor se comprometa com todos esses que estão aqui na frente e com os milhares que estão nos ouvindo. Porque o que eu vou fazer aqui não vai dar espaço para fuga. O que está em jogo aqui é ser reitor, não apenas agora, como ser reitor para sempre. A sua pergunta vai depender disto. Eu quero que na sua exposição, na sua fala, na sua falação, o senhor responda essa pergunta. Se o senhor se compromete ou não em apoiar um candidato democrático. É isto, só isto que eu quero. A nossa segunda pergunta vai. Então, por enquanto, o professor Paulo Henrique não respondeu a minha pergunta. Eu estou usando a teoria dos jogos, agora vem a filosofia brava, que é a matemática. Eu estou usando a filosofia dos jogos, dilema dos prisioneiros, equilíbrio de Nash. E meu estilo vai mudar. A mesma pergunta agora, a mesma pergunta, sem tirar e nem botar nada. A mesma pergunta vai para o colega Brandim. O professor Ayrton, o professor Brandim terá 2 minutos para a resposta. Tempo. Olha, claro que nós temos que apoiar quem defende democracia. Se no caso eu for para o segundo turno, eu vou apoiar o que eu estou defendendo, né? Se for um outro colega, eu tenho que apoiar quem que defende democracia. Nós temos que ser justos. Temos que deixar claro que o processo tem que ser construído por todos, não pelo candidato. Tá? O candidato ele tem que ser o catalisador, ele tem que instigar a todos participarem, mas participar de forma democrática, sem coação, como está acontecendo, sem repressão, como está acontecendo.
Então os colegas têm que participar de maneira livre, têm que ter o direito de falar, de expor, sem ter medo de colocar a cara, tá? O que hoje que nós vemos e ouvimos dos colegas é que se eu colocar o meu nome para apoiar A ou B, eu vou ser perseguido. Isso não pode acontecer, não pode. Nós estamos numa instituição de ensino. Se nós somos truncados, se nós somos perseguidos por isso, o que é que nós vamos passar para os nossos alunos? Tá? O que é que nós vamos passar para os nossos alunos? Se nós defendemos a democracia e ficamos refém de quem está no poder. Não pode. Isso é contraditório. Então, temos que defender a democracia? Temos. Se eu não for para o segundo turno, eu vou defender quem defende. É lógico. Agora, se eu for, eu vou defender a ideia de democracia e vou atrás. Nós não podemos deixar do jeito que está. Os colegas serem reprimidos, coagidos, tá? Impedidos de manifestar o seu pensamento dentro dessa instituição. O candidato Lucian tem 1 minuto para réplica. Tempo. O que eu gostaria mesmo está dando problema. O que eu gostaria mesmo era de fazer a mesma pergunta para o restante. Não posso, não é? Mas o que eu quero aqui, veja bem, porque o que é que acontece no mundo político? É o jogo às escuras. É o jogo onde a esfera pública não participa, não sabe. Então, no jogo onde a esfera pública, que é o que alguns chamam de opinião pública, não participa, aí a coisa se degenera. Então, o que é que nós estamos propondo? Nós estamos propondo a abertura das ideias aqui dentro e que as pessoas todas se comprometam. É isso que nós estamos propondo. Notado. O professor Brandim tem 1 minuto para réplica. Tempo. Olha, colegas, nessa caminhada de Parnaíba até Corrente, o que nós já ouvimos dos colegas, olha, Predinho, eu tinha até vontade de vestir sua camisa, mas infelizmente, se eu apresentar, se eu for defender o seu nome, eu vou ser perseguido. Isso é um absurdo, não pode. Nós estamos numa instituição onde nós defendemos a liberdade. Nós estamos aqui ensinando os alunos a serem cidadãos. Tá? Que tenha poder de falar, que possa ser crítico. Poxa, mas nós não podemos ser críticos. Por quê? Então não dá para aguentar mais isso. Nós temos que mudar. E mudar urgente. Tá? Deixar de tirar essas amarras e poder falar, sem medo de ser perseguido. Tá? Chega de perseguição aqui dentro. Bem, vamos sortear agora o terceiro candidato que vai fazer as suas 2 perguntas. O candidato de número 2 é o professor Ayrton Vasconcelos Lima. Professor Ayrton Vasconcelos Lima, o senhor, para 2 perguntas, terá 2 minutos para fazer sua pergunta e indicar o candidato que irá responder. Tempo. O primeiro candidato é o professor Paulo Henrique. Bom, mas eu quero participar dessa última discussão aqui sobre a questão da democracia. Antes de fazer a pergunta. Em 2004, como eu falei lá no comecinho, na apresentação, aconteceu a primeira eleição para o diretor-geral, né, do Cefet, do então Cefet. Antes disso, na escola técnica, esse diretor-geral era uma imposição das elites dominantes do estado do Piauí, quando mandavam uma lista tríplice para o ministro da Educação, e ele escolhia um e vinha para cá.
E nós, quando chegamos em 1992, questionamos por que nós não podíamos participar desse processo. Lutamos por 10 anos. E em 2004, essa eleição chegou. E nós pedimos democracia. Eles derrotaram esse projeto nosso em 2004. Mas, professor, depois eu retorno a essa discussão ainda. Professor Paulo Henrique, você foi pró-reitor, você pertenceu a essa gestão por 7 anos e meio. Eu gostaria que você fizesse um balanço da sua atuação, tá? Como pertencente a essa gestão. Depois eu quero retornar ainda à questão da democratização. Como foi dito aqui pelo professor Brandim, um absurdo se aquilo for verdade. Mas eles derrotaram esse nosso posicionamento de democracia por 2 vezes. E é por isso que está assim, como colocou o professor. Secretário professor, o professor Paulo Henrique Gomes de Lima tem 2 minutos para a sua resposta. Tem, professor. Bom, professor, de fato participei dessa gestão, sim, porque entendo que você pode atuar no mundo de 2 formas, pensando e agindo. Então, quando você tem a possibilidade de agir e contribuir, você não deve se furtar dessa oportunidade. E participamos do processo do qual o candidato concorreu à época. O projeto que ele apresentou não foi vencido, foi vencido outro projeto. Começamos na gerência de pesquisa, certo? Fizemos, na época, a implantação de programas institucionais, PIBIC, Bolsa de Iniciação Científica, Bolsa de Monitoria para alunos. Depois implantamos na instituição o programa ProAgrupar, Programa de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica, que, de certa forma, assentou as bases de desenvolvimento da pesquisa no Instituto. Depois saímos da pesquisa, participamos do ensino, como gerente de pesquisa, sempre em cargo de 3º escalão na hierarquia, onde coordenamos as ações de reconhecimento de 9 cursos superiores que foram reconhecidos por comissões do MEC. Depois, em 2009, assumimos a Pró-Reitoria de Ensino, onde passamos a coordenar as políticas de educação. Fizemos um estudo sobre os fatores e as causas das evasões, reunimos os professores através das representações, direção de ensino, de coordenação de curso, coordenação pedagógica, controle acadêmico. Fizemos 2 eventos, chamamos de Encontro de Gestores de Ensino, em Pires, em maio de 2010, outro em Parnaíba, em outubro de 2010, levando os problemas e discutindo as soluções de formas colegiadas, envolvendo todos os segmentos, inclusive com participação de pessoas aqui do campus corrente, que estão aqui, que podem atestar o que nós procuramos fazer. Coordenamos as ações, acompanhamos de perto a implantação de cursos superiores, inclusive de matemática, licenciatura e gestão, enfim, tivemos ação daquilo que é competência nossa e que podemos fazer. Professor. O professor Ayrton Vasconcelos Lima tem 1 minuto para replicar. Agir de modo errado. Cuidado. A questão não é só agir, temos que agir de modo correto. Veja, falta de transporte para os alunos. Esses campos são construídos, na maioria, bem distantes da cidade. Dificuldade imensa para os estudantes. Falta, né, de refeitórios. Lá em Teresina mesmo, no Central, não tem para todo mundo, para os alunos, mas quase não tem para ninguém. Fila enorme do 5º andar onde fica o refeitório até o 2º, porque depois do 2º não pega mais. Alunos estão deixando de assistir aula para ir para a fila do refeitório. Então, olha, eu comecei trabalhando com turma de 1º ano com 40 alunos. Chegou no 3º ano com 25 e chega no 4º ano com 14 alunos. Então, tem muitos problemas. Esgotado, professor. O professor Paulo Henrique Gomes de Lima tem 1 minuto para replicar. Tempo. De fato, colega candidato, tem problemas. Agora, esses problemas eles são dissipados e coordenados por outras áreas. Não é só o ensino que é responsável por tudo. Pelo que você elencou aí,
Nenhum desses problemas diz respeito à atuação direta da Pró-Reitoria. A Pró-Reitoria de Ensino, da qual eu fiz parte, atuou sim. Hoje nós temos aqui no campus Corrente, professor Reis aqui é testemunha, nós temos o PIBID, Programa de Instituição de Bolsa de Iniciação à Docência. Em todos os cursos de licenciatura do Instituto, de Parnaíba a Corrente, todos temos hoje alunos participando da Bolsa, como política de fazer com que haja a permanência do aluno. Temos Bolsa de Iniciação Científica como forma de desenvolver a produção científica e tecnológica. Temos monitoria como forma de apoiar os alunos com baixo rendimento. Enfim, aquilo que dizia respeito à ação da Pró-Reitoria de Ensino, do qual eu participei, nós procuramos fazer de forma colegiada, sem excluir ninguém. O professor Ayrton Vasconcelos Lima fará agora a sua segunda e última pergunta. Terá 2 minutos para fazê-la e indicará o candidato que irá responder. Professor Darley, antes, porém, muito do que ele falou são programas de governo. Se você for verificar, todos os institutos federais têm isso aí. Programa de governo. Professor Darley, aí aqui eu retorno à questão da democracia. Nós, em 2004, disputamos a eleição com esse mesmo grupo aqui, todo unido. Estavam todos no mesmo lugar, juntos. Nós enfrentamos toda essa estrutura. E aqui eles, dessa vez, tentaram ser o candidato do reitor atual. Tentaram. Como não conseguiram, ficaram os 3 como candidatos do reitor. Pois bem, na questão da democracia, nós tivemos, em 2004 ainda, um abaixo-assinado na cidade de Floriano, onde foi escolhido o diretor-geral de Floriano. Você concorreu, concordou com as regras todas. E você, no final, perdeu essa eleição. Nós temos as provas. Nós recebemos do candidato vencedor, professor Eudes. Como o professor Santana, e você estava do lado do professor Santana, foi o vencedor para o diretor-geral, ele desrespeitou o resultado da eleição de Floriano, tirou o professor Eudes e colocou você como o dirigente lá de Floriano. Professor, qual é a sua proposta de democracia para o Instituto Federal do Piauí? Como você vai escolher os membros que ocuparão os cargos na sua gestão, se você for eleito? O professor Darley tem 2 minutos para a resposta. Tempo. Eu acho muito importante a pergunta do Ayrton, porque ele fez de Parnaíba até aqui. E é bom porque nós esclarecemos a todo o público de cada campus. Democracia é bonito, Ayrton. Democracia que você está defendendo, uma democracia que foi feita durante a noite na sala da diretoria, onde a comissão sequer foi eleita pelos seus pares. Vocês sabem que essa eleição sequer foi aprovada pelo Conselho Superior? Que essa comissão sequer foi eleita pelos seus pares, e onde o regulamento criado rapidamente dizia que se a urna tivesse mais votos do que a assinatura, ou o contrário, a urna tinha que ser impugnada. E por que a comissão não impugnou a urna que estava cheia? E eu venci, dividimos o voto dos servidores, vencemos os votos dos alunos do técnico e do superior. Por que a comissão não fez a parte dela? Eu devia ter entrado era na justiça. Eu fui inocente, a minha equipe pecou. Democracia, gente, fizemos há 2 anos atrás uma eleição aprovada pelo Conselho Superior, e eu fiz questão de colocar meu nome de novo para julgamento da comunidade. E você sabe disso, que essa foi uma eleição democrática. E tivemos 75% de aprovação dos colegas. Agora, você está defendendo, como sindicalista, me admira. Você está defendendo o golpe, a ilegalidade. Porque uma eleição feita dessas formas não tem nada de democracia. Uma gestão que estava há 10 anos querendo mais 4, meu caro Ayrton. Isso não é democracia, nunca foi. Você pode até comentar, mas minha resposta é essa. Eu devia ter entrado na justiça e tinha ganho.
como eu ganhei por 87 votos, e a urna eu ganhei por 75%. Então é isso, a comunidade tem que ouvir os dois lados, principalmente você que vive em Teresina, não participava do campus. Mas eu não entrei na justiça, devia ter entrado. Esgotado, professor Darley. O professor Ayrton Vasconcelos Lima tem 1 minuto para réplica. O professor concordou com as normas todas. Inclusive foi candidato. Deveria realmente ter entrado na justiça. Acho que não entrou porque ele ia perder a questão. E com relação à sua segunda eleição, aconteceu. Mas se isso que o professor Brandim coloca é verdade, professor, se isso que o professor Brandim coloca for verdade, então estar no poder é mais fácil ganhar a eleição. É mais fácil. Eu quero discordar, professor Brandim, inclusive, de que isso esteja ocorrendo dentro do Instituto Federal do Piauí. Nós concorremos por 2 vezes, defendendo democracia, transparência, autonomia, o respeito à autonomia dos campi, eleições para todos os cargos, todos, não só para reitor e diretor, mas todos os cargos, de coordenador até reitor. E fomos derrotados por 2 vezes. O professor Darley tem 1 minuto para replicar. Tempo. É assim mesmo, o Ayrton é sindicalista, eu conheço ele. Agora, ele não quer aceitar nem a minha segunda eleição, gente. É o meu jeito, eu fiz gestão democrática, junto com os colegas, trabalho em equipe, eu não quero eles aqui. E eu não estou nessa campanha aqui atacando ninguém, partindo por vale tudo, não fiz acordo com ninguém. E tem apoio de muita gente. E de todos aqueles que acreditam que nós vamos fazer um trabalho, sim, por todos os campos do Instituto. Porque para isso tivemos experiência, fazemos, erramos, mas acertamos mais. Agora, a eleição foi feita. Agora, não é todos que estão no poder que ganham eleição, não. Está provado aí. Quantos eram governadores e prefeitos? E essa eleição desse ano vocês viram. Quantos prefeitos eram e perderam as eleições? Então, não. Se eu fui eleito é porque a comunidade me aprovou. Pedimos mais uma vez a questão das manifestações para que as pessoas possam, os candidatos possam expor com toda a liberdade o tempo para as suas falas. Então vamos guardar um pouco as manifestações e escutar bem as respostas e as perguntas para tal. Só um tempinho enquanto o professor filma esse debate, ele está sendo documentado através da filmagem oficial e o professor já está trocando, professor? Ok. Foi solicitado aqui uma parte que o professor Brandim foi, digamos, citado, mas a mesa entende que não foi uma ofensa. E de modo que na sua fala posteriormente ele vai, dentro do seu curso, colocar o esclarecimento daquilo que ele foi citado. A mesa não entende que ele foi ofendido. Então a gente dá continuidade e vamos sortear o 4º candidato que vai fazer as suas 2 questões e indicar o candidato que vai responder. O candidato que irá fazer. A pergunta agora, o candidato inscrito na chapa número 4 é o professor José Francisco dos Reis Sobrinho. O professor Reis terá 2 minutos para fazer a sua pergunta e indicará o candidato que irá responder. Tempo, professor. Eu gostaria de saber, primeiro, quem eu posso dirigir minhas perguntas. Por favor, o tempo aí. Gente, não começa agora. É porque nos outros debates, a mesa, a gente tem concordado que a gente pode dirigir no máximo 2 perguntas a um candidato. Mas o candidato deve responder apenas no máximo 2 perguntas, para não concentrar as perguntas só no candidato. Entendeu? Então, se é a regra que está, se é conforme o edital, então eu posso dirigir a qualquer um candidato na mesa?
Foi acordado isso aqui, não? Então, tudo bem. Bom, vamos lá. Ok. Quem que eu não posso falar? Foi o Bandinho? Então não posso fazer por da lei? Não. Pode. Posso? Pronto. Ok. Meu caro da lei. Aplicação de programa de governo é o que a maioria dos candidatos tem em seu currículo de atividade, né? Conforme o colega Ayrton falou. Né? Então, o que o colega tem como proposta que não faça parte diretamente desses programas de governo para aplicar no Instituto de forma que venha trazer crescimento para essa instituição, de forma que ele não venha depender somente do seu orçamento, que todos esses campos possam trazer algo mais para que implemente seus laboratórios e que haja desenvolvimento em cada campus, inclusive dentro das suas potencialidades, dentro dos seus arranjos produtivos, principalmente. Que programas o professor traz na sua gestão para que isso venha acontecer e não dependa somente dos programas do governo diretamente, né, programa do MEC, que vem aí, como o professor Ayrton Vasconcelos disse, que a maioria dos candidatos estão nessa condição, dizendo que fez isso, fez aquilo, mas que não passa de programa de governo. E o que você tem a acrescentar fora esses programas de governo para essa instituição? Lembrando também, né, que eu fui chefe, eu não terminei, eu tinha 23 segundos, que eu fui chefe do departamento administrativo também de corrente e fiz uma previsão orçamentária para que esse campo funcionasse a contento no primeiro ano, e nós tivemos mais de 2 anos para que viesse a completar os laboratórios de física, química e biologia, se é que estão todos aí funcionando, que nos outros campos não estão. Agora passo para o colega. O professor Darley tem 2 minutos para resposta. Tempo. Bom, claro, tem alguns programas que é de governo, né, que esses devem ser mantidos e a tendência é fortalecidos. Agora, existem alguns programas dentro do Instituto, né, através de recursos nossos. Por exemplo, o PIBIC, né, um programa nosso, o AMUPRA também, são programas dentro do Instituto que podem ser fortalecidos. Agora, existe, gente, uma coisa muito importante, são editais externos. Eu acho que o Instituto Federal do Piauí, como outras instituições fazem, tem que aproveitar. Existe muito recurso fora. Eu vou dar só um exemplo aqui de uma parceria que nós fizemos do curso de eletromecânica com o Ministério da Ciência e Tecnologia. Nós fizemos essa parceria com a VEG, né, uma grande empresa, e que nós acabamos com essa parceria implantando alguns laboratórios no nosso curso de eletromecânica. Agora, para isso tem que a instituição de ensino e aquele curso se credenciar no Ministério da Ciência e Tecnologia, e as empresas também se credenciam. Havendo esse credenciamento tanto da empresa como do MCT e da escola, existe todo um procedimento para que esses recursos, através de laboratórios, possam ser trazidos para os campos. Outra coisa também são os editais de extensão. Só para dar um exemplo desse, nós conseguimos uma parceria com a VEG e o Ministério da Ciência e Tecnologia, através da Lei da Informática, e nós vamos receber equipamentos até o ano de 2019. Todos os anos a escola vai estar recebendo e atualizando seu laboratório com esses equipamentos. Outra coisa são os editais de extensão, que hoje o Instituto pode também fortalecer com recursos, né? Isso é uma janela que está aberta, nós podemos, né, aplicar recursos tanto para incentivar o docente ou o técnico a apresentar seus projetos de extensão, colocando recursos e também bolsa para os nossos colegas. É outra alternativa, professor. O professor José Francisco dos Reis Sobrinhos tem 1 minuto para a réplica. Olá, professor. O Ministério da Ciência e Tecnologia disponibiliza editais em que nós podemos concorrer. Mas, para concorrer, tem que ter título de doutor.
e título de doutor na sua instituição, você deixou escapar mais de 7 para outras instituições. Então, meu caro, fica difícil para você manter esses programas, trazer esses programas para a instituição. Você perdeu doutores para UF, perdeu para UFBA, perdeu para a Universidade Federal de Pernambuco, e dentre outras. E a gente já participa de projetos como esse, inclusive no valor de 2 bilhões, mais de 2 bilhões de reais, para a implementação de laboratórios no campus Teresina Central, laboratório de materiais. Isso a gente já faz. E vamos continuar fazendo. Tá, professor. O professor Darley tem 1 minuto para replicar. Tempo. Professor Reis deveria se informar melhor. Porque, gente, ele não é ingênuo. Um doutor que está num campus desse, ele vai querer ir para a cidade dele, um mestre, ele tem o direito de ir e vir. O servidor, Reis, ele tem o direito de ir e vir fazer concurso onde ele quiser. Agora, o de Floriano eu fiquei feliz, porque o Bartolomeu foi para Parnaíba, o Daniel foi para Teresina, o Helder foi para Teresina, né? Edilei também, Teresina. Então esses colegas são doutores, estão no campus Teresina Central, ou no campus de Parnaíba, ou no campus do Instituto. Isso para a gente é muito bom. E esses programas que nós fizemos a parceria, não precisa ser somente doutor. Existem os editais que têm como requisito o título de doutor, mas esse que nós participamos, até professores com graduação podem participar. Então, precisa ter cuidado, né, para que a gente não possa, às vezes, ofender, né, a plateia com informações que não procedem. O professor José Francisco dos Reis Sobrinho, ele fará agora a sua segunda e última pergunta e terá 2 minutos para fazê-la e indicar o candidato que irá responder. Tempo. O candidato que irá responder é o professor Inflação Serra, se ainda for possível fazer a pergunta para ele. Professor Darley ainda, você pode pedir direito de resposta se quiser, mas o professor Dr. Maxwell, pós-doutorado na França, foi perdido para a UFP. Nora Lima, que foi meu contemporâneo em São Carlos, excelente pesquisador, foi para a UFP também. Adon, pós-doutorado em engenharia mecânica, foi para a Universidade Federal da Bahia. Você não citou, só citou os que foram para o Cefet. Gladstone, Universidade Federal do Pernambuco. Bartolomeu, esse sim foi para o Cefet, Parnaíba. E Edicleide também está no Cefet. E o Helder Pontes também. Mas os outros você não citou. E você devia ter criado programas para que mantivesse esses doutores na sua instituição e daí gerasse um programa de mestrado para qualificar todo esse grupo, inclusive os administrativos, que eu participo de programa e oriento a servidor administrativo. O primeiro colocado desse ano no mercado de materiais é servidor administrativo na instituição. Isso eu faço. E a pergunta vai para a Vasconcelos, dentro da questão de remoções, que é o que causa essa questão, é o que todos nos campos, a grande maioria esperam, professor, e é o que causa esses problemas na instituição. Não ter um processo de fixação, de apoio para que os colegas continuem. E o que o colega propõe para essa questão? A mesa entende que o professor Darley tem 1 minuto para o comentário dentro da questão que foi citado aqui. Eu pedi naquela hora, disseram que não foi ofensivo. E também não foi. E aí? Por que eu só estou esquecendo? Foi ofensivo? Mas não foi. Não foi ofensivo. Se não foi para ele, então deixa pro final. Eu só estou esclarecendo porque ele disse. Mas não citou os outros. Mas a mesa pode dar o direito de resposta. A comissão pode dar o direito de resposta para ele. A não ser que a mesa não concorde. Não é o que passou, não. Peraí. Pessoal, fala. Estamos num debate democrático. Certo? E eu pedi o direito de resposta quando fui citado. Disseram que não foi ofensivo. Tudo bem, aceitei. Foi citado o nome do colega, do professor Darley. Tá? Não foi ofensivo. Ele não chamou o colega de nada. Ele só disse, você, isso. Agora vai dar o direito para ele. Por quê? E por que eu não tenho direito?
Isso é democracia? Tá. É, isso é tendencioso. Certo. Espera aí, vamos respeitar a plateia. E os candidatos aqui também. Professor Brandim, a mesa acata a sua posição e o professor não terá o minuto da resposta. Vamos passar a questão a resposta para o professor Vasconcelos, que foi citado para responder. O mesmo terá 2 minutos para a sua resposta. Tem, professor. Professor Ayrton Vasconcelos. Bom, antes, professor Reis, esse é um problema muito grave. Mas antes, veja, se não fosse aquela luta que nós desenvolvemos, o professor Luciano também fez parte. Nós hoje não estaríamos aqui disputando este cargo. Ele já estava preenchido. Então isso é buscar democracia. E nós fomos atrás dessa democracia. Tenho certeza, eu mesmo não estaria aqui. Porque eu não tenho ninguém forte politicamente para me colocar em cargos. E acredito que os colegas também não. Portanto, foi importante. E dos que estão aqui, eu lembro muito bem do professor Luciano fazendo voz nesse movimento, junto com a gente. A questão da remoção, isso é um problema muito sério. Mas aqui está na nossa proposta. Publicar, periodicamente, cumprir rigorosamente os editais de remoção de professores e técnicos em conformidade com normas específicas que tratam a questão e com critérios públicos e democráticos. Nós vamos fazer os editais funcionarem. Parece que está funcionando agora alguma coisa nesse sentido. Mas antes, era aí o poder político. Tivemos inclusive esse debate em outros encontros. E foi dito aqui por alguns dos colegas gestores, ou ex-gestores, que existiam inclusive influências políticas, bilhetes, influências de prefeitos. Isso foi dito em outros debates, em outros campos. Isso não pode acontecer. Existe uma lei que garante que o servidor tenha esse direito de pedir essa remoção. Tempo esgotado, professor. O professor Reis tem 1 minuto para réplica. Muito bem, professor Ayrton Vasconcelos. Por aí a gente tem que seguir e cumprir a lei da remoção. Isso a gente procurou dentro do campus corrente, como diretor de ensino, traçar um perfil, um padrão para os pareceres sobre as remoções. Mas mesmo assim, professor, teve colega que foi removido e outro não. E houve os comentários. Eu cheguei e mostrei o padrão que eu usei para um e para o outro. Veja se tem diferença. O outro foi, você não. Isso porque promovendo determinadas situações e inclusive ajustando determinados campos para depois lançar um candidato a reitor. E pressionando ainda todos os cargos comissionados para que votem nele. O professor Ayrton Vasconcelos Lima tem 1 minuto para réplica. Quero ler mais um trecho aqui das nossas propostas. E por que eu vou ler? Porque é para mostrar que está no papel. Não é só na minha cabeça que está isso aqui. Então vejam. Possibilitar a adoção da jornada de trabalho de 30 horas semanais. 6 horas corridas sem redução salarial para os técnicos administrativos que não recebam funções gratificadas. E aí vai cumprindo também a lei 8.112. Mas eu queria ainda dizer, a respeito do ensino, que houve devolução de dinheiro, gente, no Instituto Federal. Só em Teresina foram em torno de 5 milhões de reais. Fiquei sabendo depois que, para o Instituto de forma geral, isso chegou a mais de 20 milhões de reais. Gente, é descaso, é desrespeito com os nossos jovens que se engendram aí no rumo das drogas.
Vamos sortear o quinto candidato que irá fazer sua pergunta e escolher o candidato que irá responder. É o professor Ayrton Brandin, que irá fazer a pergunta. Professor Brandin, o senhor irá escolher o candidato que irá responder. O senhor tem 2 minutos para fazer a sua pergunta e indicar o candidato que irá responder. Tempo. Bom, pessoal, como vocês estão vendo, eu já falei sobre a questão de democracia, de liberdade. Nós estivemos visitando vários campos. E num desses campos, estavam falando com os alunos, tá? E os alunos participando ativamente, estavam falando, estavam colocando, e de repente entra um professor, tá certo? Com um logo, com a foto de um dos candidatos. E os meninos simplesmente calaram. Tá? Calaram. E aí, o que foi que aconteceu? Eu nem tinha visto quando o colega entrou. O que foi que aconteceu e tal? E quando eu olhei para trás, que eu vi o colega com o símbolo do outro candidato, eu disse, é por causa dele? Foi, a gente paga. Então, pessoal, tem que ter democracia. O colega tem o direito de falar, o aluno tem direito de falar, o professor tem direito de se manifestar, tá? Para evitar do jeito que está andando. Tá? Então, minha pergunta vai para o colega Ayrton Vasconcelos. Aí, nós sabemos que 28 milhões de reais foram devolvidos. Está lá no portal Siga Brasil do Senado. Tá? O campus Teresina Central, mais de 5 milhões. Os outros não foram divulgados. Tá certo? E nós estamos vendo a carência de tudo em todos os campos. Tá? Isso é uma falta de vergonha tremenda. Tá? Precisando de tudo. Bom, professor, qual é a sua proposta em termos de gestão orçamentária, tá? Para que evite essa sangria desse dinheiro do Instituto para o erário? Qual é a sua proposta real? O que é que o senhor vai fazer mesmo para segurar esse dinheiro dentro do Instituto? Professor Ayrton Vasconcelos tem 2 minutos para a resposta. Tempo. Gente, esse modelo de gestão que está implantado no Instituto Federal do Piauí, que é um modelo verticalizado. É um modelo verticalizado piramidal. Ele é largo na base, vai afinando e o reitor está no topo. Do jeito que está aí, professor Brandin, o reitor ele se sente o dono do Instituto Federal. Faz e desfaz. Ele é um sábio. Ele resolve todos os problemas, por ele mesmo. Nós temos que mudar este modo de gestão. Nós temos que trazer uma gestão participativa. Ouvir os setores e elaborar o orçamento. Com clareza, com transparência. Todos os setores sendo convidados a participar, a observar e a vigiar esse orçamento. A aplicação dele. Pode acontecer erro? Pode. Mas reduz bastante. Nós temos que desverticalizar essa gestão e horizontalizá-la. O reitor, ele não é superior a ninguém. Ele é um professor. Ele é um trabalhador. Então nós temos que ter esse nível de entendimento. Temos que participar da gestão. Do modo como está muito obscuro. E é por isso que acontece essas e outras coisas. Nós queremos a transparência da gestão. Tem que ser assim para poder funcionar bem, professor. O professor Brandin tem 1 minuto para replicar. Tempo. Colegas servidores, alunos,
Vejam só. O Ayrton Vasconcelos colocou muito bem. Hoje, nós elegemos, quer dizer, antes nós elegemos o diretor, que foi transformado em reitor pro tempore, né? E hoje nós estamos concorrendo a uma eleição para reitor, tá certo? Hoje o problema é, você vai dar plenos poderes a um candidato sem saber quem está com ele. Tá? Então nós temos que ter transparência, tá? Saber quem que está com o candidato, como vai ser a escolha dos seus pró-reitores, porque pró-reitor não é para ficar em gabinete não, é para trabalhar, tá? Pró-reitor que fica em gabinete não faz nada e fica jogando culpa dos outros. Pró-reitor é para estar rodando, acompanhando de perto. Deputado, professor Ayrton Vasconcelos tem 1 minuto para réplica. Tempo, professor. A nossa proposta é eleição para todos os cargos. Para o reitor também. Por quê? Porque ele veio aqui apresentar para vocês a proposta de trabalho dele. Ou deles, quem quiser ser o candidato. E nós é quem vamos votar. Nós é quem vamos escolher a melhor proposta. Por isso, se nós tivéssemos sido eleitos em uma das duas oportunidades, o Campus Corrente estaria também em campanha para eleger o seu diretor-geral. Não seria uma indicação, como temos um candidato aqui que vai indicar os seus membros de diretoria, de reitoria. O professor Brandim terá 2 minutos para fazer sua segunda e última pergunta do bloco e indicará o candidato que irá responder. O professor tem... Já foi. O professor tem 2 minutos para fazer sua pergunta e indicar só um minuto, professor. Deixa eu terminar, finalizar e indicar o tempo. Você tem 2 minutos e escolherá o seu candidato. Tempo. Bom, então vejamos, nós estamos, diferentemente dos outros candidatos, nós estamos apresentando uma equipe.